tudo aqui, né? Não seria essa voz grossona aí, né? Com certeza não. Você é louco. Aí, recomeça. Gente, tá como valendo. assim? Vocês não reconheceram minha voz grave? Como assim, gente? Esse treino de 8 meses não foi pra nada. Para, como assim? Já tem gente no chat falando que é seu fã, Agora tá? foi, Que agora é isso? foi, JVP, ó. Jota, tamo junto, meu. Nossa, o jeito que a gente se conheceu foi muito engraçado. Depois eu conto essa história no final da live. Fica no final pra quem quiser saber a história. Gente, então assim, vamos dar uma recomeçada, né? Eu me Bora. apresentei, falei que eu me chamo Cacarota, né? Tô aqui do lado da maravilhosa Nessie. Falei também um pouquinho sobre esse projeto aqui, o Esporte 101, que é basicamente um conteúdo bem rico, né? Pra gente conversar com algumas pessoas dentro dos esportes, né? Falar um pouco sobre as 1000 carreiras que existem dentro dos esportes, principalmente para quem não é de dentro da área, né? Porque a galera costuma pensar assim, não, é ser pro player ou então ser caster. Então, tem 1 milhão de outras coisas, 1 milhão de outras funções dentro dessa área. Mas eu não tô aqui sozinha como host, tá? Porque eu trouxe a Ness maravilhosa, incrível, que eu já apresentei, agora eu vou apresentar novamente, ela vai se apresentar mais um pouquinho. É isso, eu sou a Ness. Muito obrigada, Cacá, pela introdução maravilhosa. Eu sou caster de esportes. Tenho uma profissão só, né? Tô dentro de meninas que têm uma multitude de profissões. A própria Cacá também faz de tudo. E é essa convidada incrível que é a Duda Liberatori. Ela passou por várias áreas e todas elas ela performou com muita qualidade e com excelente profissionalismo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje nessa conversa, né? Lobinho, seja muito bem-vinda. E eu vou pedir de novo, então, já que vocês não ouviram da primeira vez, a gente já sabe, mas ela vai contar um pouquinho sobre como foi essa trajetória dela aí desde que começou nos esportes. Bom, Nessie, Cacá, muito obrigada, minhas queridas amigas maravilhosas. Como eu falo antes e vou repetir, tá? Eu sou muito fã dessas duas, acompanho elas, ó. Eu tô vendo tudo ali no Twitter, gente. Eu sou aquela pessoa que tá usando o Twitter, ó, silenciosamente, mas tá vendo tudo, entendeu? Sou muito fã do trabalho de vocês, assim, tô muito feliz de estar aqui no Esporte 101, muito obrigada pelo convite. E hoje vamos falar, né, sobre essas carreiras que existem dentro dos esportes. Nesse último ano, eu tive muito contato com diferentes profissionais, então eu estou muito mais preparada para falar para vocês, não só das carreiras que eu já fiz, mas também de carreiras que eu conversei com pessoas sobre, então acho que vai ser bem legal. E aí, né, eu vi que você perguntou sobre as carreiras que eu já fiz, dá uns spoilers aí das coisas, mas depois a gente aprofunda. Ali em 2020, eu comecei a criação de conteúdo, né? Então, um contato mais pesado com FPS, no caso Valorant, que é o meu xodózinho, né? Temos um wingman, um gato e um ursinho. O gato é a Churimica, né? Ela é a Astra, né? Vamos falar, né? Brincadeira. Mas aí comecei como streamer, né? Ali no final de 2020, quando eu me formei no ensino médio. E depois disso, cara, só foi evoluindo, né? Em 2022, eu fui narradora de Valorant, também fui apresentadora, que a gente chama, né, de caster. Aí depois, em 2023, eu falei, quero ser profissional. Eu era tipo diamante. Eu falei, mas eu vou subir nisso aqui, eu não quero nem saber. Aí comecei a grindar muito o jogo e criei o meu próprio time junto com uma amiga minha, né, que era o Pancadelas. E aí nesse time eu fui tanto capitã quanto manager, né? Eu tive que organizar todas as coisas até um amigo meu entrar para o time como esse manager, né, que é um administrador. E continuei jogando. Aí, por causa da série, né, eu continuava criando conteúdo enquanto jogava profissionalmente. Eu fiz uma série no TikTok chamada Do Zero ao Pro, e aí a Estelai entrou em contato comigo falando que queria iniciar um projeto no inclusivo. Então, aí eu fui para Estelai e aí realmente era, tipo, vida de pro mesmo, pago, mano, tudo assim, a experiência que eu queria. Então, ali por alguns meses eu vivi essa vida de jogadora profissional de Valorant, foi super legal. Na Stellar eu não era capitã, que nem no Pancadelas, então eu tava fazendo uma função diferente. Mas foi super, assim, eu tive um crescimento gigantesco dentro da Stellar, eu sou muito grata às minhas ex-teammates. E em 2025, eu comecei a fazer o Mastercard Gamer Academy, né, que é o curso que eu comentei que eu tenho tive, né, contato com vários profissionais, tanto da G2 Esports quanto da Riot Games, então foi super interessante. E aí é isso. Acho que eu tentei fazer do jeito mais rápido possível, mas é. Ó, eu contei 6 profissões, tá? 6? Nossa, 6, ó. Criadora, streamer, pro player, apresentadora, caster e manager.
Nossa senhora. 6 Nossa profissões, gente. Nossa. E não veio do nada, não. Não veio do nada, não. Porque ela teve aí uma bagagem educacional também, né? Não sei se você tá sabendo, né? Sério. Você tem formação em rádio e TV, Lobinho, é isso mesmo? Menina, tô fazendo. Ano que vem eu me formo, se tudo der certo. Coisa boa! Mas tô estudando comunicação social, então o bom é Legal. que eu tenho. Assim, a parte prática, eu vou ser sincera, na faculdade você não vai ter tanto. Você vai ter mais parte prática fazendo você mesmo, entendeu? Então, as coisas que eu aprendo é porque desde, tipo, sempre eu gostei muito de gravar vídeo, eu gostei muito de ter esse contato. Então, tipo, sei lá, na época que lançou o Instagram, você é louco, card senhora aqui, mas eu era aquela criança que adorava fazer stories, assim, fazer stories pros amigos, óbvio, não era aberto, mas eu fui pegando costume em me gravar. Então, foi muito mão na massa, assim, sinceramente, mas a faculdade é boa porque ela tá me dando uma base teórica e me ajuda muito com esse lado dos valores, do que colocar na mídia, como usar a mídia, que ela, tipo, é uma ferramenta, mas também ela tem seus outros lados ali. Então, eu gosto bastante de estudar, eu acho bem interessante. Cara, muito legal, de verdade. Escutar um pouco de como que foi, né, todo esse processo para você. E que, assim, existem muitas pessoas dentro do meio de esportes que, às vezes, assim, não estudaram a fundo, né, toda a comunicação, né? Você tem essa formação, tá quase se formando em rádio e TV, mas, assim, tem muita gente que chega aqui sem faculdade nenhuma e vai no talento, e com certeza, acho que você ter essa formação é um baita diferencial, né? Para você se guiar um pouco mais. Eu tirando assim como grande. O que eu vivenciei, por exemplo, eu caí super de paraquedas e formada em biomedicina. Nada a ver com nada. Só que eu vejo assim como algo super positivo, né? Então, parabéns aí, porque é uma jornada, tá? Fazer faculdade é um negócio que É jornada. Nossa. mais perto do final, mais longe ele tá, né? Essa é a realidade. Nossa, cara. Ai, ai. E, nossa, você vai pra faculdade, tipo, terceiro ano, assim, o meu são 4 anos. Terceiro ano, você já tá naquela mentalidade, cara, eu só quero trabalhar, eu não aguento mais ter que ir pra faculdade todo dia. Se você fosse do Rio, você já tava indo de chinelo pra faculdade, cara. Essa é a verdade. Cara, tive uma puta ideia. Como que foi isso? Assim, eu queria mostrar essa jornada de evolução até para eu mesma reassistir. Então, por exemplo, quando eu estava tendo campeonatos, às vezes eu perdi um campeonato, eu ficava muito abalada, entendeu? E eu reassistia os vídeos e eu falava, caraca, olha quanto que eu evoluí, olha esse comentário legal, que era meio que um diário a pegada que eu queria do Zero ao Pro. Então, foi assim, como é que eu posso falar? Foi transformador, eu acho, essa série para mim. E ela me ajudou muito, assim, eu peguei muito aprendizado de storytelling sobre obstáculos. Eu acho que era muito complicado tá treinando do Valorante e, tipo, tendo que performar em time e ao mesmo tempo gravar os vídeos, editar os vídeos, porque do Zero ao Pro eu fiz tudo sozinha. Então, eu tinha que, de alguma maneira, fazer aquilo funcionar. E enquanto isso, a faculdade rolando. Então, foi meio loucura, mas no final acho que valeu muito a pena, né? Eu não teria entrado na Estelar se não fosse essa série. E até hoje tem. Tamo live? Voltamos? Deixa eu ver aqui. Acho que sim. Creio que sim. Tô recarregando aqui a Twitch. Aqui a Twitch pra mim ainda tá off, hein?
Creio né? que não. Já temos o Team Ness aqui no chat. Agora foi. Né? Agora foi. Oi, estamos ao vivo, Aí. voltamos então. Voltamos com a nossa transmissão, coisa boa. A Lobinha estava contando um pouquinho sobre a trajetória dela. A gente mencionou que ela teve 6 profissões diferentes já dentro do mundo dos esportes, sempre colocando muita qualidade em todas elas, e ela explicou, deu um pouco do contexto daquele quadro maravilhoso dela, de Zero ao Pro, onde ela comenta o dia a dia sobre como é a vida de uma pessoa que quer se tornar pro player, mas ainda não estava lá. E ela foi fazendo passo a passo até que foi chamada pela Stellai e teve uma trajetória linda. Eu queria aproveitar então e puxar esse gancho dessa migração sua, Lobinho, de criadora de conteúdo, streamer, até como caster, para a rotina de pro player. Eu acho que talvez essa parte não tenha ficado na transmissão, então volta dessa parte. Vamos a partir daí. Beleza. Então, assim, eu sempre joguei Valorant muito, né? Então, assim, eu fazia quase live todo dia, só de fim de semana que eu não fazia, e tava sempre ali no jogo. E eu sou uma pessoa que eu gosto de, tipo, sempre tá melhorando e tal. Só que, por eu não ter muito talento, né? Quando eu comecei a jogar, eu era o quê? Ouro, prata, por ali. Então, eu, no começo, só me via como criadora de conteúdo e queria ser streamer. Só que com o tempo eu fui melhorando, fui treinando minha mira, e eu vi que eu conseguia evoluir no jogo. Então, no momento que eu cheguei ali no Diamante 3, eu falei, pô, e se eu juntar umas minas e tentar competir no VCT Game Changers? E foi isso que eu fiz, né? Eu e uma amiga minha, a gente criou um time, que era chamado Pancadelas, né? Em homenagem ao Pancada. E aí a gente começou a jogar, e aí, tipo, a gente anunciava que a gente ia jogar, e aí começou a juntar uma torcida. Então, tipo, era muito um time. A gente brincava que era o time do povo, o time da comunidade, porque a gente não conseguia ir muito longe nos campeonatos, mas a gente sempre tinha uma galera muito da hora apoiando a gente. Então, foi muito legal, assim. Eu acho que a minha jornada de pro, ela me ensinou muita coisa sobre disciplina, sobre rotina, sobre você saber ajustar as coisas de acordo com você, porque se eu fizer a rotina do Aspas, ela não vai funcionar para mim. Porque a rotina do Aspas não funciona para Lobinho. A Lobinho precisa de outro tipo de coisa. Às vezes vai ter um momento que. Eu até conversava com a terapeuta de vez em quando que, tipo, você tem que ter uma adaptabilidade. Então, tem semana que o seu flick não vai estar tão bom, então você tem que treinar o flick. Às vezes é o spray. Então, tipo, são vários termos técnicos, várias coisas técnicas que você vai ajustando. Mas é isso, eu acho que foi uma jornada muito transformadora, assim, para mim. Eu vivi o que eu queria ter vivido como jogadora profissional. Óbvio, não levantei nenhum troféu do Game Changers e tal, mas acho que o foco não era esse, de levantar o troféu, mas sim de conseguir viver a experiência de uma pro. Então, tipo, de ir para uma gaming house, jogar com as minhas teammates do meu lado, não tem nada que pague essas experiências, entendeu? Então, foi muito incrível. E assim, você ainda não levantou nenhum troféu, tá? Que você tá novíssima ainda, tá? Sua minha... Não, ó. Não, agora eu vou puxar uma referência real que a gente tem dentro dos esportes. Gente, Falenzão, cara. Falenzão acabou de ganhar a Fischer, ganhou também 34 anos, tá? Exatamente. Então, assim, cara, o cara ainda tá dando muita bala. Você acabou de retratar pra gente que você começou a jogar um pouco mais ali em 2020, cara, 2024. Tipo, é um gap muito curto, sabe? É um tempo muito curto para você tipo, ter a evolução que você teve. Porque a gente pega algumas referências até de outros esportes, né? Que tem mais oportunidades, vamos dizer assim, tipo League of Legends como um bom exemplo. A galera fica, tipo assim, jogando 5 anos no mínimo, tá 10 anos ali batendo na porta para poder tudo dar certo. E você teve, tipo, uma curva, assim, um desempenho muito impressionante. Então, eu acho que ainda tem tempo, tá? Eu acho não, eu tenho certeza que ainda tem tempo. Kaká ainda acreditando no meu VCT Game Changers, velho. Você é louco. Eu acredito muito, eu acredito muito. Nossa, menina. Não, mas essa vida de pro cara, exige muito, puxado, né? muito. Porque assim, se fosse uma rotina normal, de segunda a sexta, ficar com a minha família de fim de semana, pô, feliz, tá ligado? Só que assim, as partes da rotina de pro que ninguém vê tipo, cara, tem muito evento social, evento de família que você não vai aparecer, você não vai estar presente com seus amigos porque você vai estar treinando todo dia. Então, assim, tipo, a sua vida social, ela é levada de 100
a 2%. Então, tipo, é muito louco e é complicado. Mas, assim, a recompensa de ganhar um campeonato deve ser muito insana. E é por isso que as pessoas choram, mano. Porque elas sacrificam muito. Então, eu tive essa perspectiva só realmente vivendo a rotina de pro. Porque se você não vive, não tem como saber o quão difícil é, sabe? E eu queria saber isso. Então, na hora que eu descobri, eu falei... Será, cara? Será, mano? Aí eu ainda tô nesse será, né? Não sei se eu vou voltar a ser pro agora, se eu vou só para criação de conteúdo, mas eu acho que eu tô mais numa pegada de tipo criação de conteúdo, mas vou jogar um campeonatinho de vez em quando. Um misto, então, né? Ainda não fixou que você realmente vai seguir pela carreira de pro player, então. Mas é isso. Tô pensando, né? Assim, é que eu penso, cara, eu sou muito da comunicação, muito, muito, muito. E minha parte favorita era retratar as coisas, gravar, mostrar pro pessoal. E quanto mais. Como é que fala? Quanto mais você sobe na carreira de pro player, mais coisas você tem que esconder. Porque é estratégia que não pode vazar, é treino que não pode vazar. Então, tipo, começa a meio que fechar as portas. Então, eu não sei, né? Eu vou ver. Eu ainda tenho interesse de jogar num time misto. Então, talvez tentar classificar para um Challengers. Mas eu acho que vai ser bem focado na parte de criação de conteúdo. Se eu classificar e jogar o campeonato, mano, da hora demais. Mas eu acho que eu não volto mais para essa rotina de, tipo, das 2 da tarde às 10 da noite, treinando mira, mapa, treino, conversa sobre tático, tá, né? Eu acho que essa rotina não é pra mim. Sem poder tirar uma foto, porque sem querer você vai vazar a sua comp e o mapa que você tá Exato. O treinando. mapa não pode... Gente, eu vejo a galera tapando o mapa no computador. Eu fico, Sim. caramba, não pode vazar nenhum mapa que tá treinando. Você não pode, gente, Completamente estou contra. treinando hoje. Aí aparece o time inimigo inteiro que você tá treinando. Nossa, esquece. Mas tem um ponto muito importante que a gente falou um pouquinho lá no início também dessa live, que foi toda a questão do processo do Mastercard Game Academy, que assim, foi uma super oportunidade, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, porque você foi uma das 10 pessoas no mundo, né, selecionadas para esse programa. E assim, como que você encontrou essa oportunidade? Como que foi o processo para você ser escolhida? Tipo, como que foi a experiência? Eu sou muito curiosa para saber mais detalhes sobre. Então, no final de 2024, na verdade, no começo do ano ali, a gente ainda estava treinando como pancadelas, né? Eu não tinha entrado na Stellai. E eu continuava postando, né, os vídeos do Zero ao Pro. E aí um dia uma pessoa manda uma DM pra mim. Essa pessoa é o Cadu, que hoje em dia é amigo meu. E ele fala tipo: "Oi, Lobinho, tudo bem? Ó, eu vi que você tem um time inclusivo, que você é capitã. Vocês têm um manager? Vocês precisam de um manager?" Aí eu falei, tipo, olha, cara, eu tô fazendo tudo sozinha, eu sou capitã, manager, mãe, tudo das meninas. Mas assim, a gente não tem dinheiro, né? A gente tá fazendo isso por total paixão pelo jogo, de tentar ganhar um campeonato, classificar, quem sabe um dia entrar numa org, né? Aí ele falou, meu, eu quero ser o manager de vocês e, tipo, eu não vou cobrar porque eu preciso disso como um portfólio para eu testar as coisas, porque ele foi da primeira turma do Mastercard Gamer Academy. Então, ele realmente queria aplicar os conhecimentos dele e, tipo, treinar essa função de team manager. E eu falei, cara, você é super bem-vindo aqui, fica à vontade e, tipo, bora. Então, com ele, tudo ficou muito mais organizado, é impressionante. Para mim, que eu era capitã, saiu um peso gigante das minhas costas. Ele, organizava nossa rotina, organizava parceria, tipo, tudo. Ele virou a nossa babá, praticamente. Então, era assim, eu era a mãe das meninas, ele era a babá, e a gente seguia com esse time que eu tenho uma... eu amo minhas meninas. Elas são incríveis. Eu tenho saudades demais de jogar com pancadelas. E aí foi isso. Aí eu conheci o Cadu assim. Então, no final do ano de 2024, abriram as inscrições para o Mastercard Gamer Academy de 2025. Só que assim, eu não estava acreditando que eu ia ser uma dessas 10 pessoas selecionadas, né? Então eu fiquei enrolando, procrastinei.
Aí, sei lá, chegou faltando 3 dias. Eu fiz um vídeo muito meia-boca e mandei pro Cadu. Falei, Cadu, você acha que esse vídeo tá bom, né? Era um vídeo de 2 minutos em inglês que a gente tinha que mandar pro pessoal da Mastercard e da G2, para eles aprovarem quem que ia entrar no curso. Só que o vídeo tava muito mal feito. Aí o Cadu, ele falou assim, ai, e se você colocar uma legenda, tenta fazer um roteiro, tanana. Eu falei, não, tá bom. Eu meti o louco. Aí eu refiz meu vídeo, aí o vídeo ficou super legal, e aí eu mandei como aplicação, né, pro curso. E assim, passaram, sei lá, uns 2 meses, tinha esquecido disso já. E aí o Cadu, né, ele me manda mensagem, ele falou bem assim, você olhou o seu e-mail? Aí eu, não. Aí ele, você faz favor de olhar o seu e-mail? Porque me falaram que uma brasileira passou. Aí quando ele falou isso, eu falei, não, Cadu, Não é possível. não me dê esperanças. Aí eu abri meu e-mail, aí, mano, não tava achando. Cara, eu abri o spam, tava lá. Congratulations, você foi selecionada para o Mastercard Gamer Academy, tananã. Aí agora a gente só precisa passar por um processo tal, e aí realmente confirma que você vai estar no curso. Quando eu li aquele e-mail, eu falei, não. Porque eu tava muito com o pé atrás. Porque assim, eu acho que no começo de 2023, eu fui convidada pela Riot para ir pro Champions de Los Angeles. E eu fiquei tipo, não acredito, mãe, a Riot me convidou, tananã. Cara, fui ver meu visto, não tinha visto americano. Tinha, tipo, sei lá, acabado de vencer por uns 3 meses, assim. Aí eu falei, não acredito, mano. Aí não consegui ir para Los Angeles por causa disso. Aí quando eu fui aceita pela Mastercard, eu falei, não, vai dar um problema de visto, eles vão trocar, vai dar um problema aqui. Aí beleza, se passaram alguns meses, eles confirmaram tudo, e aí realmente quando saiu o post da Mastercard GG com a minha cara ali e os outros 9 selecionados, eu falei, caraca, é real, eu vou para Berlim, eu vou para Vancouver, eu vou para Paris, eu vou conhecer um monte de gente, tipo... Meu cérebro explodiu, assim, porque eu nunca tinha ido para Europa na vida, nunca tinha ido para o Canadá na vida. Tipo, a minha experiência de viagem era, sei lá, Bahia, Rio de Janeiro, e é tipo, Disney, vai e volta, e é isso, tá ligado? Então, quando falaram isso, eu fiquei louca, eu fiquei muito feliz, porque eu não tava acreditando de, sei lá, um monte de gente que deve ter mandado vídeo, eu fui das 10 pessoas que os caras falaram, essa aqui tem que estar no curso. Então, eu fiquei completamente desacreditada. E o curso, ele durou, né, seus 8 meses, ele tá acabando agora, a gente só tem mais umas 2 aulas online, assim, se eu não me engano. E é isso, tipo, toda semana a gente tinha uma aula online com alguém do cenário de esportes, seja da G2, seja da Riot, seja, tipo, aula sobre organização, sobre empresa, sobre negócio, sobre... como cuidar de um time. Mano, eu tive aula de VOD review com a Mimi da G2. Vocês não estão entendendo. Assim, tipo, eu ficava falando, eu estou viva? Eu lá em Berlim, assim, eu estou aqui? É possível? Não, mas foi muito legal. Então, abriu os horizontes para mim. Eu vi tanta coisa que dá para fazer que eu fiquei deslumbrada, eu fiquei muito animada de trabalhar. Então, foi isso. E essa experiência que você teve, o foco é total, assim, pro player, ou tem uma amplitude para outras áreas? Conta um pouquinho, porque você falou que tem área de negócios, aula de várias outras coisas. Vocês fazem networking, vocês conhecem vocês chegam a explorar, tem estágio? Conta um pouco mais. Então, o Mastercard Gamer Academy ele é dividido em 3 semestres. Então, o primeiro semestre é focado em pro play. Então, a gente fala com os pro players, a gente fala com os managers, com o técnico, com, tipo, psicólogo, a galera que realmente a staff do time. Aí, depois desse semestre, a gente tem o de organização. Então, a gente fala com o CEO, fala com o CFO, fala com o gerente de parceria, com o pessoal de marketing. Então, é com essa galera mais desse lado de negócios. E aí, no último semestre, é a parte de transmissão e criação de conteúdo. Então, a gente falou com a Shox, que é uma apresentadora incrível. Ela é maravilhosa. Ela deu umas 2, 3 aulas pra gente. Ela é super envolvida. Ela e também com a Yinsu, que é host do BCT EMEA. E elas foram umas fofas, assim.
e ensinaram muito pra gente. Elas deram aula tanto online quanto presencial. Então, a gente fez muito networking ao longo desses meses. E é isso, é tudo em inglês, porque, bom, é tudo gringo, né? Um de cada país tinha que escolher uma língua, né? Então, eu tive essas aulas, e é isso, a gente teve essas aulas online, e aí teve as 3 viagens, né? A primeira para Berlim, na Facility da G2. Então, conhecemos ali onde os players comem, o que bebem, onde vivem. Aí a gente foi para Vancouver acompanhar o MSI do League of Legends. Então eu vi o Faker, mano, a tipo 2 metros de mim, assim, foi. Eu acho que eu senti a aura, mano, foi insano. E aí a gente foi pro Champions agora há pouco em Paris, que inclusive foi onde eu conheci o Jota, que tava aí no chat. O Champions de Paris, mano, foi. Mano, eu não acredito que eu fui para Paris ver o Champions, foi muito incrível. Ai, cara, muito legal. E assim, você falou do Faker, né? Que eu aposto que você saiu de lá com uma gameplay um pouco mais afiada na mid lane. Nossa. Mas eu também soube, assim, que você teve contato com ícones como o Caps da G2, não foi isso? Então, Sim. assim, como que foi essa experiência? Tipo, como uma jovem profissional que você é, né? Como que você... O que você conseguiu extrair daquilo ali? Como que você aproveitou dessa oportunidade? Porque, cara, é um networking incrível, tipo, um nível extremamente elevado. Quantas pessoas não querem conhecer o Caps? A gente tem a Tabs lá, que é a nossa analista dentro do League of Legends, que é super fã dele, porque ele tem uma baita trajetória. Conta um pouquinho de como foi isso também pra gente. Cara, assim, do dia, porque assim, a G2 ela tem uma facility que é onde os players basicamente vivem. E aí, quando a gente foi para esse lugar, era meio que surpresa, né? A gente chegou lá, e assim, eu, Nessie e Kaká, eu vou admitir para vocês, eu não sei nada de League of Legends. Nada. Meu Deus! Nada. Eu só, assim, em 2017, jogava de Warwick, que nem um idiota latindo. E aí, por isso que meu nick é Lobinho, entendeu? Mentira! Eu sou desse nível. Exato. Meu nick veio do League of Legends. Revelado. Depois eu explico a lógica meio louca. E aí, eu não sei de nada dos esportes. Eu só sabia a cara do Faker e era isso. Então, a gente chegou na Facility da G2, aí a gente almoçou. Aí, mano, tinha um negócio muito engraçado, que era um extintor na cozinha. Aí tinha um papel do lado. Caso os players cozinhem, aí tinha um extintor ali do lado. Eu tirei uma foto disso, achei muito engraçado. E aí, tipo, eu tinha acabado de parar de jogar profissionalmente. Então, quando eu cheguei ali na Facility, eu falei, tipo, nossa, esse é o sonho de qualquer pessoa trabalhar num lugar desse, assim. Aí eu até chorei, assim, fiquei emocionada e tal. Eu chorei muito. A Mastercard tem horas e horas de vídeos de eu chorando. Então, assim, vazou foi tudo. E aí, beleza, a gente tava lá almoçando, e aí eles levaram a gente para uma sala para tirar umas fotos. Quando a gente saiu, estavam os 5 players da G2. Só que eu não sei a cara de ninguém. Aí eu falei, tipo, que legal, gente! Aí eu puxei alguém que joga LOL, um amigo meu, eu falei, quem que são? Aí ele, não, como assim, quem que são? Aí eu, não, mas é LOL? Aí ele, mano, aquele ali é o Cap, você não conhece? Broken Blade, tananã. Aí eu, claro, com certeza, sim. Aí, então pra mim foi uma experiência muito nova, foi total, assim, minha reação genuína. Então, quando a gente estava na Facility, a gente teve um Q&A, né? Tipo, a gente podia fazer perguntas, eles iam respondendo, eles estavam, tipo, à minha frente ali, papeando, mano, de boaça, assim, humildaços com a gente. Eles foram muito fofos. E aí eu comecei a fazer várias perguntas. Eu acho que do time, os que mais falavam era o Broken Blade e o Caps. O Hansama, ele até falou um pouquinho. E eles são, assim, gentlemen. Eles são muito fofos, eles respondem tudo, eles são super educados. E eu tava muito curiosa, né? Porque eu tinha acabado de viver a experiência de pro player, então eu fazia todo tipo de pergunta. Perguntei para eles como que eles equilibravam a vida pessoal com a vida de pro, o que eles faziam de treino, qual que era a rotina deles, o que eles gostavam de fazer antes de jogo. Então, eu esclareci muitas dúvidas que eu tinha sobre esse mundo com os profissionais topo da linha, sabe? Então, foi muito bacana. Aí, óbvio, depois que eu tive contato com eles, aí realmente eu comecei caraca. Aí eu falava pros meus amigos aqui no Brasil, pô, galera, conheci um tal de Caps. Aí meus amigos, o quê? Você conheceu o Caps? Sei lá o quê? Aí eu, mano. Aí foi engraçado, mas foi muito legal. Eles são
Mano, eles são incríveis, assim. E o manager deles é completamente louco. Ele é muito divertido. Muito divertido. O Roman, mano, esse cara é o GOAT. Ele é doido de pedra, velho. Amo ele. Ai, isso é muito legal, cara. Então você teve a oportunidade de perguntar para eles várias das dúvidas que você tinha como pro player, de como administrar, gerenciar tempo, o que você precisa priorizar, como correr atrás de certos objetivos que, como você mesma falou, vão mudando semana a semana. Sim. Mas tem uma coisa, você estava fazendo isso na Europa, que é um cenário que estruturalmente ainda parece estar um pouco mais avançado em relação ao Brasil, pelo menos em certos aspectos. Grandes organizações, grandes campeonatos, uma estrutura realmente a gente fica babando com o que eles têm para oferecer. Você tem alguma coisa em particular que te chamou a atenção em relação a isso? Cara, é que assim, eu acho que não é nenhuma coisa dos esportes. Eu sinto, às vezes, que o europeu ele é muito metódico. Muito metódico. Então, assim, eles seguiam tudo à risca, tem toda uma metodologia, tipo, um estudo por trás. Isso está evoluindo muito no Brasil nos últimos anos. E eu fico muito feliz. Porque eu sinto que o Brasil é uma potência, assim, em tudo, gigantesca. Eu sou apaixonada pelo Brasil. Então, assim, se um dia eu fosse trabalhar numa empresa da Europa, eu trabalharia lá nos esportes para voltar para o Brasil e para trazer o conhecimento para cá para a gente crescer, entendeu? Porque, cara, vamos ser sinceros, não tem torcida igual a torcida brasileira. Então, o fã brasileiro, ele merece mais, tá ligado? Então, tipo, por exemplo, uma coisa técnica que tem de diferença da Europa, que eu acho que até falando de treino europeu, pelo menos na parte do Valorant, que eu saiba, tá? Eu não lembro exatamente a fonte disso, mas eu lembro de ter conversado com algum profissional. O treino europeu, por exemplo, quando eles vão jogar Valorant, o treino ele é completamente setado. Então é tipo, galera, hoje a gente só vai treinar exec A. E aí eles combinam isso com outro time. Então fala, time B, vocês podem fazer um stack A para a gente ver como que a gente vai reagir ao stack de vocês? Agora a gente vai treinar só retake, entendeu? Então, tipo, é tudo muito otimizado. Então, tem alguns times brasileiros que estão trazendo esse modelo europeu de treino aqui para as screens, né? Que são, a gente chama screens, são os jogos de treino dos times profissionais. Então tem algumas diferenças nisso, mas eu acho que tem uma diferença cultural que às vezes pode impactar nessa parte. Mas eu acho que isso dá pra gente mudar tranquilamente, mano. Eu acho que é só a gente. Que nem Portugal levou o ouro, a gente pega o ouro de volta e faz acontecer aqui no Brasil, mano. Pega o ouro de volta e reinveste, né? Exato. É isso, pegar então todo esse aprendizado, todo esse networking que você fez e colocar para jogo. Mas acho que você nem precisa voltar para lá para isso. Você com certeza voltou uma profissional mais construída, né? Mais preparada em várias esferas, imagino. Sim, não, e o legal é que eu posso falar com essas pessoas, né? Então, tipo, todas as aulas que eu tive, eu fiz questão de pegar o contato para qualquer dúvida que eu tiver, porque, sei lá, mesmo que, hipoteticamente, eu estou numa função de team manager em alguma organização brasileira, mas eu preciso falar com o cara do TI para alguma coisa, só que eu não sei exatamente o que eu preciso pedir, eu posso ir lá e falar com a moça que ensinou a gente sobre análise de dados e tal, e conversar com ela e aprender mesmo sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar e eu gosto de ter essa noção para não ser aquela pessoa sem noção que chega pedindo coisa e às vezes a pessoa nem tá na responsabilidade dela fazer isso. Então acho que é. Cara, assim, cara, muito legal, de verdade. Eu vi você falando. Eu problematizei várias. Não problematizei, mas eu acho que eu estranhei muito você comentar essa questão aí de, tipo, combinar com o time adversário, tipo, cara, a gente vai fazer tal coisa agora, beleza? De boa. Tipo, na minha cabeça, aqui no Brasil a gente tem um costume de, tipo assim, vamos esconder absolutamente tudo. Então, tipo, não vamos dar dicas de como que a gente está jogando X, Y, Z coisa, sabe? Tipo, sim. Eu acho que causou esse certo estranhamento para mim. Mas, cara, foi muito, muito, muito legal ouvir tudo que você falou. E eu tenho uma pergunta, assim, um pouco filosófica, tipo, se você pudesse Pode ir. tempo Voltar no tempo.
e dar um conselho para a Duda, que estava apenas começando ali, postando os vídeos do Valorant, o que você falaria para ela? Olha lá. Cara, eu acho que a Duda de 2020, ela ficava muito, muito, muito noiada de ficar trocando como é que fala? De especialidade, sabe? Tipo, caster, criador de conteúdo, pro player. Eu ficava muito noiada. Porque eu sentia que eu tava fazendo pequenos ciclos e eles não se complementavam. Agora, 5 anos depois, eu consigo reconhecer que todas as profissões que eu fiz, elas se ajudam. Então, eu aprendi muito, eu adquiri habilidades diferentes. Então, eu acho que o que eu falaria para a Duda é: continua fazendo seus projetos. Faz e faz sem medo, mano. Mergulha de cabeça. E se você mudar de profissão no próximo projeto que você for fazer, mano, vai. Só faz, entendeu? Não fica esperando para alguém te dar o prato, o garfo e a faca, mano. Faz a tua feijoada, tá ligado? E vai criando e vai aprendendo, porque é assim que a gente aprende hoje em dia, mano. Tem que ser autodidata, tá ligado? Beleza. Não só autodidata, depois você vai ter contato com outras pessoas, mas você vai meio que chamar a atenção e você vai conhecer gente se você fizer algo. Então, eu acho que esse é o conselho que eu daria para ela no passado. Muito bom, nossa! Filosofei. Faz a tua feijoada. Faz a tua feijoada. É isso. Mas foi uma boa filosofada. Eu me sinto um pouco mais completa agora com essa informação, porque com certeza essa ansiedade que você tinha lá no começo é uma ansiedade de muita gente que faz ao mesmo tempo funções simultâneas dentro dos esportes, né? Eu queria saber se o chat tem alguma dúvida, alguma pergunta para trazer aqui para Lobinho, e vou inclusive trazer um comentário que já deixaram aqui. Gabi Zica falou assim: é verdade, tanto que tem poucos cursos de como se formar em manager na área de esportes ou qualquer área dos esportes. É pouco conteúdo para ensinar mesmo em como chegar na profissão. E de fato, né, Lobinho, a gente tem muito pouco mercado que realmente ensina a gente a como progredir em coisas que não são óbvias. Você vai ter um curso X ou Y de como virar pro player. Mas cadê o curso de onde eu aprendo a virar manager de time? Ótimo ponto. Sim. Porque o que é divulgado nas redes sociais por esses profissionais são os prós, né? Eles que são as personalidades. Então, o que a gente vê na transmissão dá para você virar apresentador? Dá. Dá para você virar pro player? Dá. Mas e todo o backstage que está envolvida, toda a produção? Diretor de imagem, a pessoa que cuida do catering, que é tipo as comidas que estão ali para as pessoas que estão trabalhando, o câmera, o pessoal do design gráfico, tipo, tem tanta profissão. Então, assim, o mercado, ele está sendo formado por pessoas que são de outras áreas, mas elas vêm para os esportes e se adaptam, né? Começam a aprender mais sobre os jogos, ou de realmente essas pessoas que são apaixonadas pelo jogo, que às vezes a formação não tem nada a ver, mas ela vai aprendendo na prática. Então, é um cenário que ele é novo, é um cenário que ele tem um potencial gigantesco, mas se a gente não se profissionalizar, se a gente não fazer o próprio estudo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente tem que estudar, entendeu? Não dá pra gente ficar com a bunda sentada na cadeira esperando que o nosso Brasil vai ser gigantesco nos esportes se a gente mesmo não estiver movimentando para fazer isso. Então, eu acho que é isso, né? A gente lutar por mais educação na área dos esportes, às vezes fazer um curso, ou, por exemplo, o jeito que a gente pode fazer é ajudando as outras pessoas, estando disponível. Então, cara, quando eu mando mensagem para uma pessoa que eu não conheço, mas ela trabalha com os esportes, e ela fala, tipo, mano, eu vou falar com você, bora no Macau, eu tiro suas dúvidas. Cara, isso é muito legal. E muitas pessoas são assim, então não tenha medo de entrar em contato com essas pessoas, porque é aquela coisa que mãe sempre fala, o não você já tem. Então vai buscar esse sim. Acho que é isso. É melhor um não prático do que um talvez teórico, né? Exato, exato. Legal. Gabi Zica deixou uma pergunta para você, Lobinho. Eu queria perguntar se tem alguma profissão que ela viu nas viagens que faz mais sucesso na área dos esportes, team manager, social media, pro player. Eu imagino que seja em relação a alguma profissão. Claro que não seja
pro player, mas que tem talvez um certo brilho ou que tenha te atraído mais? Que faz mais sucesso? Cara, eu acho que são tantas profissões legais, assim. Eu acho que tem uma profissão que eu nunca tinha me imaginado exercendo, que é gerente de parcerias. É uma coisa que eu achei muito interessante, porque, por exemplo, nessa última viagem, a gente teve... Na verdade, em todas as viagens, a gente teve algumas workshops. Então, tipo, tem gente que trabalha com parcerias, que basicamente é o cara que ele vai, por exemplo, tem uma marca de, sei lá, um refrigerante. E aí você tá na Loud. E aí você fala, pô, esse refrigerante combina muito com a Loud. Como é que eu vou vender e conectar essas duas marcas de uma maneira que essa parceria seja longeva, né? Tenha uma longa duração e seja benéfico para as duas marcas. E aí você vai pensar nisso e você vai fazer um pitch. E aí você vai conversar com esse outro time e aí você vai conectar. Imagina se a parceria dá certo, sabe? Então, tipo, eu achei muito legal essa parte de parcerias. Achei muito interessante. É uma área que é meio de negócios, mas também tem uma parte de criatividade muito forte, né? Porque você é meio que o vendedor e o conector, né? Entre essas duas marcas. E outra profissão que eu achei muito legal, que é essa parte de direção de arte e criação dos eventos, especificamente. Então, a pessoa que fala, cara, a gente vai fazer esse stand desse jeito, conversa com toda a equipe de designers, de tipo, pô, esse ano eu acho que o tema é esse, a gente tem que fazer o design nessa pegada. Então, tipo, essa área eu achei muito sensacional. Eu conversei no Champions com a designer que fez o casaco do Mundial do Game Changers, que teve aqui em São Paulo, aquele que tem aqui o Joy desenhado atrás, e eu tenho esse casaco, eu uso ele muito. E aí eu tava conversando com ela, e eu falei, não, porque eu adoro os desenhos, tananã, e eu tenho um casaco da Killjoy. Ela falou, eu que fiz o design desse casaco. Aí eu, o quê? Nossa, mano, ela é muito sensacional, assim, ela foi muito fofa comigo. Teve um exercício que a gente fez para a Mastercard, né, uma das workshops, que era a gente idealizar todo o conceito de como será o stand da Mastercard no Champions de Xangai. E aí eu dei sorte porque meus dois companheiros de grupo, um é de Singapura e a outra é da China, então tinha a parte cultural, assim, fechadíssima, e para mim ficou a parte de desenhar a parte gráfica, né, desse stand. E foi super, eu amei fazer esse exercício, e depois eu mandei para essa moça que trabalha na Riot, né, para essa designer, e ela me deu feedback, assim, não, foi incrível, foi incrível. E então, eu gostei muito dessa parte criativa. Só que o difícil do lado criativo é que quando abre vaga é assim, 1 em 1 milhão. É muito difícil abrir vaga. Então, as vagas que eu tô vendo que estão abrindo hoje em dia é mais vaga de análise, aquela parte de data pesada, e aí essa aí eu já sei que eu não tenho como entrar. Isso aí eu vou ficar devendo. Cara, a gente estava já indo pros finalmente, né? E até te pedir para deixar um recado para o chat, só que eu queria citar um outro ponto, né? Que você acabou de comentar, que você também é da arte, né? Você faz uns desenhos, cara. Quantas coisas que você já fez, cara? Isso é muito louco. Então? É sério. Estamos contando. Ela soltou no final aí, ó. É louco. A Gabs a área de criação é mais difícil, é a que eu mais gostaria de entrar. Gabs, legal. Pra gente vai ser complicado, a gente vai ter que fazer um milagre aí para ser chamada aí por uma dessas empresas. Eu acho que para a criação é mais fácil por indicação do que por tipo, processo seletivo, porque é duro, mano, é duro. Eu já tô... Cara, eu tomei tanto não nesses últimos 2 meses, assim, de tipo... Cara, tá ali no processo seletivo de uma org, chegar na parte final e falarem... infelizmente, eu acho que você era muito criativa para esse cargo. E eu fiquei tipo, como é que... amigo, peraí, cara, que é isso? Mas Nossa, realmente. Uma facada no coração tomar esse tipo de resposta, né? Uma pena que isso esteja acontecendo. Nem imaginei que depois de uma experiência internacional, alguém tivesse coragem de dizer não para Lobinho. Com os nãos a gente aprende. Eu sempre penso assim, se eu tomei um não, é porque vai vir um sim
nuclearmente Sim. bom, tá ligado? Perfeito. Então, eu tô esperando esse sim. Vamos ver, né? Não, pode demorar, mas ele vem. Ele vem. Com certeza. Deve ser o melhor sim da sua vida. Até porque você teve um sim também muito bom no começo do ano. Para finalizar, que tal, então, um sim do mesmo tamanho, da mesma proporção. E também para encerrar esse nosso bate-papo, já começar a ir para essa etapa final, o Marcelo deixou a seguinte pergunta. Atenção, uma pergunta muito importante. Qual foi o trabalho, Lobinho, que você mais gostou? E por que foi com a Lidoma? Eu acho que é Nossa, isso. E comigo. Convencido! Nossa, mano, Cara, eu já vou pedir perdão aqui, porque nesse trabalho eu estava com uma tosse desgraçada, mas a produção foi muito fofa comigo e que eles ficavam me trazendo balinha, mano. E isso me ajudou muito. Então foram muito fofos. Eu ficava tipo, gente, por favor, diminui o ar-condicionado que eu tô morrendo aqui. Mas eles foram os amores, assim, então foi muito legal. Tenho muito carinho por esse trabalho que eu fiz. Acho que foi. Eu acho que, mano, foi uma experiência nova, mas foi muito especial, mano. Eu acho que, inclusive, talvez tenha sido nesse trabalho que eu conheci o Zulu, mano. Se eu não me engano, se o Zulu estiver aí, ele talvez confirme. Ou posso estar muito louca. Minha memória às vezes mistura as coisas e é isso. Não, ele tava no início aí, só para defender, se ele não tiver aqui agora, ele tava no início. Então, em algum momento ele passou aqui da live. E também a gente vai ter essa live disponível também. Vamos tentar fazer alguns cortes também depois para quem não conseguiu assistir ao vivo. E, Lobinho, deixa um recado final para todo mundo que está te assistindo. Algum recado inspirador, quem se inspira em você, uma menina dentro dos esportes que quer trabalhar também, não sabe como. Solta aí o verbo, o que você tem aí para deixar de mensagem inspiradora para essa galera. Caraca. Mano, cara, uma mensagem inspiradora. Eu acho que o Faz a Sua Feijoada, ele foi tão que eu vou manter. Faça a sua feijoada, meninas. De verdade. Tipo, não esperem os outros fazerem por você. Criem os seus próprios projetos. Chamem suas amigas, seus amigos para participarem. Cara, e tipo, aprenda com o processo, porque não tem coisa mais satisfatória do que você fazer algo e você ver ele finalizado. Mano, é incrível. Então, é isso, galera. Faça a sua feijoada e se for uma feijoada de verdade, me convide, por favor. Estamos juntos. Perfeita, cara. Perfeita, Lobinho. Incrível. Que bate-papo gostoso, né, Cacá? Cara, gostei muito. E que mensagem final maravilhosa, né? Faça a sua feijoada, gostei muito. Inclusive, não chame só a Lobinho, chame a gente, tá? Por favor, que eu também adoro uma feijoada, tá? É muito difícil de conseguir. Eu não sei fazer, gente. Eu já tentei. Ficou muito gordurosa, não deu certo. Todo mundo teve dor de barriga. Então, assim, não, é real. Já tentei, não funcionou comigo. Mas é isso, foi um grande prazer estar aqui com vocês, estar aqui com a Lobinho, ouvir um pouco mais da história dela. Lembrando que vai ficar tudo disponível lá nas redes sociais do Esporte 101. Nessi também, maravilhosa e incrível. Muito obrigada. Nessi que aceitou esse convite de última hora para estar aqui com a gente. Então, muito obrigada, amiga. Foi incrível também. O Marcelo que está aqui na nossa voz da consciência, né? Vocês não estão vendo, mas ouviram em algum momento da live, ele estava aqui com a gente, então muito obrigada também. E é isso. Vamos que próxima semana tem mais, né? Com outros convidados maravilhosos. É isso, valeu. Então. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, chat. Muito obrigada, Nessi, Cacá. Vocês são maravilhosas. Amo muito vocês. E foi maravilhoso hoje. Marcelo, muito obrigado pelo convite. Voz de Deus que está por aí. Mas é isso. Valeu, guys. Tamo junto. É isso, gente. Um beijo. Obrigada pelo convite, Cacá, Marcelo. Muito obrigada, Lobinho, pelas palavras, pelo discurso de inspiração e, claro, por ter contado um pouquinho das suas 7 profissões dentro dos esportes. Muito sucesso para você na sua carreira, viu? Obrigada para vocês também.